Boa tarde, meus irmãos. Segunda-feira, mais um dia para glorificar e honrar o nome do Senhor. Amém? Vamos dar um tempo para todo mundo se achegar aí, tá? Lá, 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 lá. Eu sou achado de ti, Senhor. Tu és o meu Redentor, minha esperança viva. Ai, que tosse, garganta ruim, gente, não é? Ai, tempo seco, né? Estranho. E aí nós ficamos desse jeito, a garganta fica ruim, fica tudo estranho. Bom, com muita alegria nós passamos já da metade do nosso tempo, entramos na quarta semana, né? E nessa semana nós vamos falar sobre os impedimentos ao avivamento, o que impede. Boa tarde, Nice, graça e paz. O que impede o avivamento de chegar em nossas vidas e transformar as nossas vidas. E quando a gente fala de avivamento, a gente pensa sempre, né, impressionante, em coisas grandiosas, em coisas, sim, são coisas grandiosas. Mas muitas vezes Deus está trabalhando ali em lugares pequenos, em pessoas, apenas uma ou outra pessoa está sendo avivada primeiro para que esse avivamento cresça, né? Quando a nossa base de avivamento, por exemplo, são os eventos que nós vemos, os grandes congressos, essas coisas assim, e não é avivamento. E nós vamos ver isso hoje, o que é e o que não é um avivamento verdadeiro. Então nós precisamos nos ligar a isso e buscar entender essas coisas e o que Deus tem preparado para a gente em termos de ensinamento. A introdução da quarta semana, vou ler aqui com vocês palavras do Edson Queiroz, tá? Existem muitos inimigos da obra de Deus, tais como filosofias, movimentos controladores, religiosidades e etc. Quando ele fala de filosofia, a filosofia, ela luta, ela milita, quando eu vejo alguns filósofos falando, ela milita a favor apenas do ponto de vista do filósofo, apenas do que ele pensa e naquilo que ele crê. E muitas vezes o filósofo ele não crê em Deus. Ele crê apenas naquilo que para ele é racional e é verdadeiro. Movimentos controladores. Movimentos controladores a gente conhece, né? A gente conhece aí o marxismo, e vários outros movimentos que controlam, até mesmo, e quando fala aqui na frente religiosidades, sim, religiosidades. Voltada para a religião? Nem sempre, porque religiosidade é algo que você faz religiosamente naquele horário, naquele dia. Nós estamos praticando religiosidade fazendo isso aqui todos os dias, 4 horas da tarde. Isso é religiosidade. Não significa que você é uma pessoa religiosa em termos de fé, mas você é religioso no que você faz. E às vezes isso transforma, determinadas religiosidades transforma a ação em parâmetros que de repente não são coisas que nos levará a entender, a compreender ou a viver a Cristo. Graça e paz, Dona Olímpia. Mas o principal é Satanás, mencionado na Bíblia como a antiga serpente, que desde o princípio das coisas se rebelou contra Deus
até hoje faz tudo o que pode para impedir a obra de Deus. E Satanás, ele trabalha forte. Satanás, ele trabalha na área visual, na área dos sentimentos. Boa tarde, dona Carminha. Ele trabalha na área dos sentimentos, ele trabalha destruindo os sentimentos e sempre usando a área visual. Quando a gente fala em destruir sentimentos, às vezes a pessoa ela é tão afundada nos princípios do pecado que ela vive, que ela acaba falando que a outra pessoa não merece. E uma das coisas que mais mata são as palavras. As palavras, elas matam as pessoas por dentro e destroem as pessoas por dentro. Muitas pessoas, a gente conhece, por exemplo, na infância, eu lembro de muitas palavras difíceis que meu pai falava, e às vezes eu carrego essas palavras, eu me lembro dessas palavras, dessas ações do meu pai. Creio que as minhas irmãs também lembrem disso, e isso pode ter causado alguma coisa lá na frente na nossa vida. É impressionante, né? Porém, ele está remando contra a maré, Satanás, tá? Ele está remando contra a maré, porque Deus é soberano e todo-poderoso e nenhum dos planos que ele traçou serão frustrados. Nenhum dos planos de Deus serão frustrados, não. O que acontece é que Satanás vai querer levar o máximo de pessoas com ele, porque a Bíblia já diz, e se a Bíblia diz, é verdade. Satanás já está condenado, ele já está derrotado, ele já está destruído. Ele mesmo, ele tem essa consciência, ele sabe qual que vai ser o futuro dele. Ele sabe que o futuro dele é o lago de enxofre, de fogo e de enxofre. Ele sabe que lá vai ser o lugar dele. Então, quanto mais pessoas ele conseguir cegar nesse mundo, ele quer levar para lá. Então, não seremos nós esses cegos. E isso tem minado muito o acontecimento do avivamento, porque muitas pessoas que poderiam ser grandemente usadas pela sua intelectualidade, pela sua boa oratória, pelo seu bom conhecimento de tudo, de todos os âmbitos da vida, pelo comportamento inegável que a pessoa talvez tenha, mas Satanás tem levado pessoas maravilhosas ao engano. Isso a gente vê também dentro da igreja cristã. A gente viu aí a morte da nossa irmã aí, né? Que Deus resolveu recolher ela. Os comentários, o quão ridículos são os comentários que a gente viu. E um deles é fazendo apologia ela não orou, que Deus é esse que leva que não curou ela do Covid, que Deus é esse que isso, que Deus é... Meu amigo, somos humanos, passíveis da morte. E a morte para o cristão é a glória. É ser promovido. É estar com Deus. E, cara, eu vou falar para você. Se realmente nós estamos no fim dos tempos, eu acredito que ela está num lugar bem melhor do que a gente. É difícil, né? Nós, como servos de Deus, temos que estar conscientes das armadilhas, estratégias, ferramentas que o inimigo utiliza para impedir que venha um grande avivamento espiritual, e cientes delas, vamos utilizar as estratégias bíblicas para afastar as artimanhas do inimigo. Deus nos deixa aqui na Bíblia várias formas de fazer com que o inimigo fuja da gente. Amém? E essa semana nós vamos falar disso. Por isso, nessa semana, vamos olhar algumas desses impedimentos e assim eliminá-los com jejum e oração, até que lá do alto sejamos revestidos de poder. Então, essa semana nós vamos nos capacitar para vencer esses impedimentos. Mas uma das coisas principais para vencer esses impedimentos é relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Confissão de pecado, arrependimento, santificação. Foi aquilo que a gente falou até agora, até hoje. Se você for procurar as semanas anteriores, as 3 semanas anteriores, é aquilo lá. Ali estão os parâmetros e aqui vem fortalecendo esses parâmetros. E nós precisamos fortalecer a nossa fé. Nós precisamos, de fato, entregar as nossas vidas na mão daquele que é rei, daquele que é único e daquele que é digno. Amém? Então vamos dar o próximo passo. Vamos adiante da cruz, manter o foco em Deus.
em oração, em fé, em jejum, tendo a certeza de quem Ele é e o que Ele anseia para mim e para você. Isso que é mais interessante. Vamos lá? Bom, o primeiro texto que nós vamos ler aqui está em Gálatas capítulo 2, verso 20, que diz o seguinte, uma das ignorâncias sobre o avivamento. É o texto de hoje, o título de hoje, Ignorância sobre o avivamento. Então, um dos impedimentos ao avivamento é essa ignorância, essa falta de entendimento, essa falta de saber o que de fato é um avivamento. E o que é um avivamento? Vamos ler o texto? Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida agora vivo no corpo, que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que amou e se entregou por mim. Se você for ver aqui, fui crucificado com Cristo, aí já não sou mais eu que vive, Cristo vive em mim, a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Ele falou aqui o verbo viver 1, 2, 3, 4, 5 vezes, para que de repente na nossa mente nós entendamos que a partir do momento que eu confesso a Cristo, já não sou eu mais quem manda em mim, já não sou eu mais quem vive, sim, de fato Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, tudo aquilo que a gente estudou lá para trás é real na nossa vida, passa a ser real na nossa vida. Então, nós nos arrependemos, nós nos entregamos, nós nos derramamos, nós buscamos santificação, nós oramos, jejuamos, temos fé que Ele é o Filho de Deus e todas essas coisas. Leia o texto novamente, de Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Naquele dia eu fui crucificado com Cristo, porque foi sobre a minha vida que veio a misericórdia de Deus, porque aquela cruz era para mim e para você, mas Cristo se deu como cordeiro, como o sacrifício para que eu e você tivéssemos vida. Então, fui crucificado com Cristo, a partir do momento que você o recebe. Assim, já não sou mais eu quem vive, já não sou mais eu quem vive essa vida, é o Cristo que se entregou por mim, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, nesta vida, neste corpo material, vivo-a pela fé. E é pela fé que nós caminhamos. E é pela fé em quem? Pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Se você for buscar e dividir esse texto e buscar, cara, profundamente, todo o fundamento que está neste texto de Gálatas 2:20, você começa a entender que de repente você só tem religiosidade, você não tem Cristo. Porque se ali ele diz que Cristo vive em mim, e isso aqui eu estou analisando eu também. Se eu for analisar esse texto, por exemplo, hoje mesmo eu já neguei que esse Cristo vive em mim. Isso nós precisamos ter essa convicção, porque sabendo disso, nós começamos a corrigir os nossos pensamentos e já passamos a nos purificar, já buscamos a entender e a buscar cada dia mais esse Cristo que vive em mim, na minha vida. Amém? Infelizmente, muitas pessoas têm preconceito com a palavra avivamento, por causa de experiências negativas, divisões, contendas e outras decepções causadas por pessoas em nome do avivamento espiritual. Por isso é importante deixar claro o que é e o que não é avivamento verdadeiro. Então vamos lá? O que não é avivamento? Presta bem atenção. O que não é avivamento? Aquilo que não é, aquilo que não significa, aquilo que não edifica, não diz que é avivamento. Nós vamos ler aqui agora aquilo que mostra que aquilo é mentira, que aquilo não é avivamento, que pode ser um movimento, mas não um avivamento. E nesse movimento vão acontecer várias coisas, sim, várias ações de Deus, mas isso não significa que há avivamento, porque avivamento ele tem que ser uma constante na vida do cristão, tem que ser algo natural na vida do cristão. Ele recebe o avivamento, ele muda de vida, ele confessa seus pecados, ele se santifica e ele é cada dia mais parecido com Cristo. E ele pode olhar para esse texto de Gálatas 2:20 e dizer: hoje eu não vivo mais a minha vida, mas Cristo vive em mim. Amém? O que não é avivamento? Primeiro, avivamento não é manifestação de dons espirituais, não é. Os dons espirituais, eles vêm.
eles acontecem, mas não significa porque ele aconteceu naquele dia que aquilo é um avivamento. Como eu já disse, estas manifestações podem ocorrer durante um avivamento, mas de acordo com a Bíblia, dons espirituais são parte integrante e inerente do funcionamento do corpo de Cristo e se manifestam na igreja mesmo que não haja avivamento. Então os dons do Espírito, eles estão disponíveis para nós. Sim, o Espírito Santo vem nos batiza com seu poder, com seu fogo, com seu dunamis, com tudo aquilo e cria em nós um dom. E nós começamos a desenvolver esse dom. Mas não significa que porque 10 pessoas receberam o dom aquele dia que há um avivamento. Porque se 10 pessoas receberam, mas toda a comunidade não mudou, toda a comunidade ali daquela igreja local não mudou os seus caminhos, continuam vivendo da mesma forma, não houve avivamento. Foi só um despertar para os dons do Espírito. E sim, que esses dons do Espírito podem levar a um avivamento, claro, com muita persistência, com muita constância e com muito cuidado. 2. O segundo, avivamento não é uma campanha evangelística. Muito importante as campanhas evangelísticas. Coisas acontecem ali, vamos ler aqui. Sem dúvidas, quando há avivamento, uma grande colheita de almas acontece. Quando o avivamento acontece, pessoas se convertem aos baldes. Muitas pessoas se entregam a Cristo em espírito e em verdade. Acontece que esses movimentos que vêm acontecendo, eles movimentam as pessoas começam a crer, começam a ter uma fé, um poder nessa fé tremendo, mas passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas e nada acontece, nada mudou. Mas uma campanha evangelística que é importante, nós temos que entender que essas campanhas evangelísticas são importantes porque levam a palavra de Deus, ensinam a palavra de Deus, nunca substituirá um derramar do Espírito Santo, que no caso é o avivamento aqui que nós estamos falando. Então, quer dizer, é importante as campanhas evangelísticas? Sim. Como eles chamam mesmo, esqueci o nome, caravana evangelística, essas coisas assim. É importante, coisas acontecem, pessoas mudam, mas num contexto geral, não é um avivamento, e o derramar do Espírito não é substituído por essas campanhas. Amém? Terceiro, avivamento não é uma reunião de louvor. Não é uma reunião de louvor. Ali acontecem milagres, acontecem coisas também quando nós nos reunimos em louvor, em adoração, em aclamação, e nós nos entregamos, nós nos derramamos através das músicas. Isso, a música, ela mexe naturalmente com os nossos sentimentos, nos levam a outro lugar, nos levam até além daquilo que nós podíamos imaginar, mas ainda não é avivamento. Ela fará parte, ela faz parte, é um integrante do momento, mas não traz avivamento, ela não é avivamento, ela não faz avivamento. Amém? A adoração a Deus deve ser parte integrante de qualquer culto cristão e de qualquer cristão. A adoração é natural daquele que volta a sua vida para Cristo, daquele que Cristo tira, daquilo que Cristo chama, daquilo que Cristo traz para si. Esse homem é um adorador em espírito e em verdade. Então a adoração, ela é algo, ela faz parte da gente. Ela integra o nosso ser, o nosso caráter, a nossa vida e a vida do povo cristão. Há diversos movimentos de louvor que são importantes, proclamam a glória de Deus e podem acontecer mesmo que não haja avivamento espiritual. Sim, pode acontecer várias conversões, mas quando nós falamos de avivamento pessoal, nós falamos de algo que muda um lugar todo, uma cidade, um bairro. Bom, se ela muda um bairro, ela muda uma cidade, porque o poder é tão grande e o mover é tão grande que ela vai sim fazer com que isso cresça, né? com que isso se espalhe dentro de uma cidade. Ela começa como eu sempre disse, o avivamento começa com poucos, não com muitos. A questão é que hoje, para que as pessoas tenham uma sensação de que as coisas estão acontecendo, é preciso fazer um estardalhaço. É preciso fazer barulho, é preciso ter luzes, é preciso ter grandes pregadores, é preciso não. O Espírito Santo, ele pode vir aqui hoje em Penápolis, numa igrejinha pequenininha,
de uma irmã simples, com uma fala mais simples, que não tenha de repente uma eloquência tão grande, mas pode tocar aquela senhora, aquele rapaz, que a gente nem conhece às vezes, e ali começa a surgir um avivamento pessoal na vida dele, que contamina e contagia as pessoas ao seu redor. E assim funciona, e nós precisamos ter essa consciência, porque de repente nós esperamos que aconteça, assim como os judeus esperavam que Jesus viesse de uma família rica, poderosa. E eles esperam isso ainda hoje, esperando que o Messias deles, que eles não acreditam ser Cristo, venha de uma família poderosa, rica. E eles continuam se enganando através disso, por este motivo. E nós estamos esperando grandes movimentos, grandes coisas, para que o avivamento chegue, e não é isso. O avivamento vem dos lugares mais simples. Rua Azusa, por exemplo, se você for procura aí na internet o avivamento da Rua Azusa, ali você vai ver que foi na simplicidade de um homem, 2 homens, uma reunião de 3, 4 pessoas acontecendo, e foi crescendo até que um dia o derramar veio, e diz a algumas pessoas ali que relatam, até no próprio livro Avivamento da Rua Azusa, relata que as pessoas só se aproximavam 2 quarteirões do local, do prédio onde estava acontecendo esse avivamento, as pessoas não conseguiam chegar perto e caíam no chão, de tanto que o poder de Deus chegou naquele lugar. Agora você vira para mim, naquele momento, o avivamento da Rua Azusa, aquele avivamento tomou conta daquela região inteira ali, acho que é Brooklyn, né, Rua Azusa, eu não me lembro direito, mas tomou conta daquele lugar, daquele espaço, e foi mudando a situação daquele lugar. Foi mudando o coração dos traficantes, das prostitutas, dos donos de bares, e foi transformando a vida deles, e eles foram de encontro a Cristo. E quando nós vamos de encontro a Cristo, Cristo muda a nossa vida. Amém? Isso é avivamento. Não isso aqui são movimentos que Deus vai derramar também, muitas coisas ali. Deus vai agir grandemente ali naquele lugar, mas não significa que é avivamento. Quarto motivo, avivamento não é um congresso que tem começo, meio e fim, porque avivamento ele começa, ele não para. Ele não tem meio e não tem fim. O avivamento, depois que ele começa, ele continua. Ele não para, porque o poder de Deus vai como água, como rios de águas vivas ali naquele lugar, tomando conta daquele lugar. Vamos ler? Em alguns congressos podem acontecer experiências individuais e coletivas também. Haver manifestações do poder de Deus, mas quando encerra, aparentemente terminou o movimento. Então os congressos vêm, as pessoas tem grandes músicos, grandes pregadores, aquela coisa toda, e os caras falando com grande eloquência, com poder, com força, e as pessoas ficando cada dia mais ali naquele congresso 3, 4 dias, ficam impressionadas, chega no 4º dia, acaba o congresso, no 5º dia ela ainda está no gás, no 6º dia ela ainda está o gás já começa a baixar, no 7º dia ela vai para a igreja dela, que já é domingo, aí ela não vê aquilo lá de novo, no 6º, se não tiver de novo um congresso dali 6 meses, acabou totalmente o gás. E isso é fato. Nós vemos igrejas fazendo encontro com Deus, o tal do Peniel, dali 2 meses reencontro com Deus, encontro de novo com Deus, e mais um encontro. E enquanto esse movimento continua acontecendo, essas pessoas que participaram e naquele encontro com Deus receberam algo, se elas não tiverem essa continuidade, elas param por ali, acabou, passou. Alguns vão continuar porque alguns receberam de fato, alguns foram tomados de fato pelo poder de Deus, mas muitos precisam de um empurrão, precisam desse, vai meu irmão, vamos lá, vamos para mais um encontro, mais outro encontro, mais outro encontro. Mas um encontro é suficiente para mudar a vida. Há 2 anos atrás, ou 1 ano, 2 anos atrás eu participei de um encontro com o pastor Azevedo, lá, esqueci o nome da cidade. Foi eu e o Jorge. Foi maravilhoso, foi power. Ali a gente tratou a nossa vida, ali a gente ouviu palavra em cima de palavra, e pai, aconteceu, e aquilo nos encheu, mudou algumas coisas, alguns parâmetros, alguns pontos de vista na minha vida, mas não foi um avivamento, foi um encontro com Deus, um despertamento do Carlos,
para algumas coisas que precisavam. Então as arestas foram aparadas, algumas coisas foram corrigidas. Para o Jorge também foi maravilhoso. Se você quiser perguntar, ele dá o testemunho dele. Então, assim, esses encontros, eles nos ajudam, sim, esses congressos, eles nos ajudam, mas avivamento tem continuidade. Ele não tem meio, não tem fim. Avivamento, ele começa e vai, e vai, e vai. Como um rio. Começa lá no braço, no coração do rio, um corguinho de água, de repente, quando ele desemboca, vai embora, vai embora. A quinta aqui, ó. Avivamento não é momento emocional, não é um momento emocional. Não é uma reunião cheia de emoções, onde pessoas choram, caem, sentem arrepios, experimentam milagres. O que pode acontecer, sim, mas quando saem da reunião, a vida continua a mesma. Não houve transformação, não houve arrependimento, não houve nada além daquilo que aconteceu. As pessoas ficam impressionadas de repente porque a irmã começou a orar em língua, começou a falar, porque isso, porque aquilo outro, porque aquilo outro. A pessoa fica impressionada, se emociona ali naquele lugar e busca a Deus. Eu quero também, eu quero também, eu quero também, eu quero também. Ela fala 2, 3 palavras em línguas, ufa! Aí ela sai da igreja, ela pendura a roupa dela de cristã ali na porta da igreja, vai embora para casa dela e já era, acabou. Não. Tem que ter continuidade, tem que buscar continuidade, tem que estar em pleno movimento com Deus, em busca, em oração, em leitura da palavra de Deus. Isso é muito importante. Tem que estar em plena continuidade com Deus, não pode parar somente ali no que aconteceu. Deus, ele não vem para a gente para mover pequenos momentos, Deus vem para mover a nossa vida inteira. Amém? O que é avivamento verdadeiro? Nós falamos até agora o que não é. Tá claro isso para você? Entrou aí na sua cabeça, entrou na sua mente? Dona Olímpia, aqui tá normal o áudio. Deve ser algum problema aí no seu Facebook mesmo, isso acontece bastante. E o que é um avivamento verdadeiro, gente? Avivamento verdadeiro é aquilo que muda, aquilo que transforma, aquilo que traz arrependimento, aquilo que traz convicção de pecado, aquilo que traz santificação, assim como nós vimos, que traz uma fé tremenda em Deus e em Cristo Jesus, sabendo que Ele é tudo em nossa vida e nada acontece sem que Ele permita. A questão é que nós esperamos muito mais do que nós ansiamos, do que o que Deus tem para nós. O que é o verdadeiro avivamento? É um agir soberano de Deus. Podíamos parar aqui. É um agir soberano de Deus. Não precisava explicar mais nada. Se você entender a soberania de Deus, não precisa explicar mais nada. Mais nada. Para. Carlos não fala mais nada. Porque se você entender a soberania de Deus, o poder de Deus sobre a sua vida e o que Ele pode fazer, o que Ele pode transformar, e você simplesmente se entregar a esse power, esse poder de Deus, cara, já era. Você vai a milhão, vai a distante. Então, é um agir soberano de Deus, onde acontece um movimento do Espírito Santo, que cria um despertamento e que cria o avivamento. É impressionante. Promovendo uma atmosfera de arrependimento, convicção de pecado, reconhecimento do distanciamento e esfriamento na fé e de Deus, um profundo desejo de ter uma nova vida e andar de acordo com a vontade de Deus. Nós falamos tanto a respeito disso, alinhar a nossa vida com a vontade de Deus, o que Deus anseia, o que Deus deseja de mim e de você. Se nós alinhamos a nossa vida, vivemos a plena vontade, a plenitude da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para nós, meu Deus, isto é avivamento, porque isso nos traz a convicção de pecado, nos traz arrependimento, nos traz santificação, nos traz um desejo tremendo de ter um relacionamento com Deus, que é a nossa oração, nos traz um desejo tremendo de jejuar para mostrar para a nossa carne que Deus é o poderoso sobre as nossas vidas e nossas vontades, um momento devocional maravilhoso todos os dias, uma busca em leitura da palavra de Deus, em crescimento no conhecimento da palavra de Deus e de tudo que Ele tem falado e tudo que Ele falou através da Bíblia conosco.
e levar a reproduzir e levar adiante essa fala de Deus, esse anseio de Deus para que eu e você estejamos vivos novamente. Avivamento, vida, avivamento é estar vivos novamente no Senhor. Por que vivos novamente? Porque lá no Éden nós morremos para a vida com Deus. Porque o pecado nos matou, o pecado nos separou, o pecado nos trouxe consequências terríveis, uma delas é a morte que ninguém nunca aceita. Amém? O texto bíblico acima deixa claro que o avivamento é a própria vida de Cristo em nós, o texto que nós lemos lá de Gálatas 2:20. Tá? O texto bíblico acima deixa claro que o avivamento é a própria vida de Cristo em nós. Notem que, além da palavra vida, o contexto menciona 4 vezes o verbo viver. Vida e viver, vida e viver. A minha vida é Cristo e Ele vive em mim. E eu vou viver essa vida que Cristo tem para mim. Então, meu irmão, é você entender que Ele é o soberano Senhor da sua vida, que tudo faz, que tudo transforma. Amém? A raiz da palavra avivamento é vida. O avivamento verdadeiro é a vida de Cristo em nós. E a vida de Cristo nos leva aonde? A tudo isso que nós vemos falando diretamente, sempre. Arrependimento, santificação, relacionamento. Entendeu? Essa é a vida de Cristo, é o que Cristo veio nos ensinar. Amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, porque não há outro Deus igual, não há outro Deus maior, não há outro Deus em lugar nenhum que seja maior que Ele. E Ele deseja, Ele anseia por se relacionar e se reconectar com a sua criação. Mas muitos não ouvirão, não terão essa fé, não terão esse discernimento. Mas a nossa função é falar, e não importa quem. Um dia me perguntaram, não, deixa pra lá. Isso aí não vem ao caso agora, tá? Mas para isto acontecer, precisamos experimentar, em primeiro lugar, a mortificação dos procedimentos do terrível e teimoso eu, o nosso ego, aquilo que nos faz ir além do que nós somos. Só que esse além não é bom, porque o nosso ego, ele anseia por coisas gigantes, ele anseia para que, por exemplo, o meu ego, desculpa gente, o meu ego, se eu prestar atenção no que as pessoas falam a respeito de mim, no meu ministério, e não é esse ministério aqui, ministério de música, dizem que eu canto bem, dizem que eu isso, dizem que aquilo outro. No meu ego, meu interior diz, vai cara, grava um CD, vai cara, vai cantar, vai pro teu ministério, vai viajar. Mas não é isso, gente, não é isso. Deus tem muito mais do que isso na vida do cristão. E a nossa função é levar a palavra de Deus. Mas você vai levá-la cantada, sim. Mas se eu deixo esse ego tomar conta de mim, de repente eu dou um passo além daquele que Deus tem projetado para mim. Hoje até falei para Camila, é tudo no tempo de Deus. É tudo dentro da vontade de Deus. É neste momento que Ele quer isso, é neste momento que Ele vai fazer. É naquele momento que Ele quer isso, é naquele momento que Ele vai fazer, porque nesse momento e naquele momento você está preparado para viver aquela bênção na tua vida. Às vezes nós não estamos preparados para viver a bênção que Deus tem para nós neste momento. E Deus espera a gente amadurecer mais um pouco e aí sim Ele derrama. Amém? 3 frases do apóstolo Paulo definem avivamento. Fui crucificado com Cristo. O lugar do eu na cruz. Impressionante como o nosso egoísmo é uma grande barreira para a verdadeira vida. O nosso egoísmo é a nossa vontade, meu Deus. Precisamos crer que o nosso velho homem já foi crucificado e examinar se esta afirmação bíblica tem sido uma realidade em nossas vidas. Como está o seu eu? Morto? Como está o seu eu? Morto com Cristo? Foi crucificado com Cristo? Ou ainda prevalece em você a sua vontade?
Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Essa é a palavra. Então, eu já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Cantemos essa música. Cristo vive em mim, aleluia. Isto é glória, gente. Cristo vive em mim. Já estou crucificado em Cristo e agora esta vida que vivo não sou mais eu, mas é Ele que vive. Então esse eu tem que entender que ele está morto. Esse ego tem que entender que ele não prevalece mais na minha vida, porque o meu Senhor e o meu Salvador é quem prevalece na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. 2. O que é? Assim já não sou eu quem vive. Já não sou eu mais quem vive nessa vida, mas sim a presença dele. Olha só, o fato de eu estar morto implica que não tenho mais minha vontade, nem desejos pessoais, porque eu já morri, a minha vida já foi entregue, eu já não quero mais nada disso, eu já não tenho mais que preocupar com essas coisas. Mas agora a minha vida está totalmente imersa na vida do meu Salvador. Tá, Carlos, mas quando você fala desse morrer, não querer mais nada das coisas do mundo, você está dizendo que você vai abandonar trabalho, abandonar... Não é isso não. Não é isso não. O seu trabalho é uma bênção. A sua vida é uma bênção. Em todos os quesitos, a questão é que nós murmuramos demais por tudo. Mas em todos os quesitos, Deus tem cuidado dos seus filhos. Ele tem, neste momento, por exemplo, de pandemia, muitos que têm a fé firmada em Cristo, ele tem suprido, dado o que é necessário. Talvez não sobre, mas o que é necessário, ele dará e não vai faltar nada. Pode olhar para você e para a tua casa. A questão é que quando nós falamos Deus supriu todas as minhas necessidades, de repente ele não vai suprir uma necessidade que na realidade você de fato não precisa, mas você precisa porque o seu eu anseia por isso. E aí você luta para aquilo. Se você empregasse a mesma força que você emprega nas tuas vontades para cumprir a vontade de Deus na sua vida, você já aí sim você podia dizer, eu sou mais que vencedor. Amém? Escondido com Cristo e em Deus. Olha só, assim já não sou eu quem vive. O fato de eu estar morto implica que não tenho mais minha vontade, nem desejos pessoais, mas agora minha vida está totalmente imersa na vida do meu Senhor, escondido com Cristo e em Deus. 3. Cristo vive em mim, e aí Ele habita, Ele faz morada. Este é o verdadeiro avivamento espiritual. Cristo toma posse de toda a minha vida, de tal forma que tudo é entregue a Ele. Então, eu não tenho mais nada, tudo é dele. O passado e o futuro, os bens materiais e a família, esse aqui, bens materiais é complicado, mas amém, deixa para lá. A família, os projetos, as posições, quando Cristo vive em mim, naturalmente abro mão de tudo para que Ele seja tudo em mim. Você tem entregado tudo na mão de Cristo? Às vezes nós nos preocupamos apenas com aquilo que dizem e nos ensinam que é de Deus. Digamos, o dízimo é do Senhor, os 10% do Senhor. Gente, para falar a verdade para você, e ser bem sincero, se você entregou sua vida a Cristo, é tudo dele, você não tem mais nada. Seus filhos são dele, seu casamento é dele, sua casa é dele, seu carro é dele, até o cachorro é dele, tudo é dele, pronto e acabou. Por isso você não tem que se preocupar, porque ninguém é melhor do que ele para cuidar de você, da sua família e da sua casa. Meu Deus! Irmãos, como precisamos experimentar esta realidade em nossas igrejas, quando citamos este verso todos os dias, amém, mas a realidade é outra coisa. Quando nós falamos e citamos esse verso, todo mundo diz amém, aleluia, glória a Deus, mas estamos vivendo e fazendo e na realidade andando como diz aqui essa palavra?
Tenho uma grande expectativa que mudou realmente. Tenho uma grande expectativa que muitos realmente experimentarão esta realidade espiritual e, consequentemente, haverá uma mudança radical nas vidas. Sim, quando Ele vem com poder, com graça e misericórdia, a pessoa entende, compreende e tira aquela meninice, aquilo que não permite com que ela seja uma pessoa madura. Meu Deus, é vitória em cima de vitória. As igrejas serão cheias da vida de Cristo. O povo das cidades terá convicção de pecado e correrá para as igrejas buscando perdão e salvação. O povo andará de acordo com a vontade de Deus, e Deus sendo glorificado em todos os lugares. Podem me chamar de sonhador, mas eu continuo crendo. Eu também, Edson Queiroz. Eu tenho plena convicção disso, que naquele dia, num determinado dia, na hora certa, no Kairos de Deus, Deus vai trazer um avivamento sobre a nossa nação. Isso será maravilhoso. Mas só que nós temos que entender o seguinte: os tempos estão chegando ao final. Arrependamos dos nossos caminhos. Arrependamos dos nossos caminhos, endireitemos as nossas veredas, porque é chegado o tempo e o reino já chegou. É chegado o reino de Deus. Vamos nos arrepender. Amém? Motivos de oração de hoje. Ore para que o Espírito Santo opere na vida um avivamento espiritual, na sua vida, na minha vida, um avivamento espiritual constante, com constância e consequência. Ore para que as igrejas vivam cheias do Espírito Santo e com a presença dele. Ore por um avivamento espiritual que seja constante e leve muitas vidas a conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E por que isso, gente? Porque Satanás está ao derredor. O que ele quer fazer é destruir, e a função dele é matar, roubar e destruir. E roubar, matar e destruir é roubar a fé, matar a vida de Cristo que habita em nós e destruir a nossa vida, para que nós estejamos com Ele no inferno. Mas Jesus vem dizendo: filho meu, seja constante, perseverante na palavra de Deus. Pode vir tempestades, pode vir maremotos, pode vir guerras e rumores de guerra, pode vir o que vier. Se você estiver firmado em mim, naquele dia você estará comigo no paraíso, comemorando as bodas do Cordeiro. E é isso que Deus e o nosso Senhor Jesus anseia de nós, essa vida constante, verdadeira e fiel a Ele. Isso é muito bom, gente. Senhor Deus do universo, Pai todo-poderoso e misericordioso, perdoa os nossos pecados, Senhor. Manifesta em cada um de nós a Tua vida, transformando, Senhor, restituindo, trazendo arrependimento, convicção de pecado, Senhor Deus, trazendo a Sua vida sobre nós, através do Teu Espírito Santo, que nos conduz, que limpe a nossa mente, retire os nossos desejos da carne, nos ajude a não pecar, Senhor Deus. Colocamos em Tuas mãos as nossas igrejas para que elas sejam cheias do Espírito Santo e constantes no agir, no trabalhar e no falar deste avivamento. E que o mundo, que a nossa sociedade, o nosso mundo, nosso planeta seja tomado do Seu amor e do Teu poder. Que esse avivamento venha, ora vem, Senhor, em todos os cantos da cidade, em todos os cantos do país, onde pessoas não o conhecem, Senhor. Mas lá eu tenho certeza que sempre tem um pregador, uma pessoa preparada, uma pessoa que receberá a direção do Espírito Santo para poder levar essa palavra até o lugar mais longínquo do mundo. Devemos, Senhor, informar aqueles que ainda não o conhecem, pois Tu és santo, maravilhoso e bondoso. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Oramos também por todos aqueles que estão doentes, acamados, com problemas. Eu anotei aqui no papel, mas as crianças... não está aqui, ó. Vamos orar, gente, também pela família da Diná Andreata, Valmir e Alex Tomazini, Suzelaine Tomazini, pela Anice, pela Dona Zilda, pelos nossos pastores,
pela nossa igreja, pelos membros da nossa igreja, Senhor meu Deus, meu Pai. Oramos aí pela filha da família da Diná, Andreata, do Valmir e Alex Tomazini, da Suzelaine Tomazini, Senhor meu Deus, que o Senhor venha com cura, libertação e restauração na casa de cada um deles. Eu não sei ao certo, Senhor, qual é a necessidade de cada um, mas o Senhor conhece todos eles, Pai, pois o Senhor criou. Vai com teu poder e teu Espírito Santo transformando ali as vidas, Senhor. Oramos pelo Jorge, pela Nice, pela Dona Zilda, pelo Rogério, Senhor Deus, pelo nosso pastor Ronei, que passou mal, mas já está melhor. Em nome de Jesus, cuida de cada um deles, Deus. Cuida, vai com cuidado, olhando, Senhor, a necessidade de cada um, olhando o que está acontecendo de cada um. Clareia na mente de cada um deles o momento certo de agir, o momento certo de fazer. Em nome de Jesus, Senhor. Oramos por todos aqueles que estão hospitalizados, por todos aqueles que estão encarcerados, Deus. Venha com teu Espírito Santo, trazendo libertação, restauração e cura, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém, em nome de Jesus. Amém, gente? É isso, mais um dia se foi. 21 dias já do nosso jejum, da nossa oração. Amém. Espero que Deus tenha tocado na vida de cada um de vocês nesses dias, transformado a vida de vocês, trazido à mente de vocês a realidade de que somos e quem nós somos. Amém. Amanhã nós vamos falar uma escatologia negativa. Escatologia é a arte que estuda os finais dos tempos. Então, nós vamos estudar um pouco o que vem acontecendo e, de repente, o que tem se falado, que é um lado negativo, que vem nos trazendo tristeza e medo. Nós não precisamos temer se nós estivermos em Cristo Jesus. Amém? Gente, é isso aí. Até amanhã, às 4 horas, estarei com vocês. Curta, compartilhe, leve isso a mais pessoas, em nome de Jesus. Amém? Tchau.